É isso mesmo. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, a promotora Inês Tomé Poldi, que é coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Covid, do Ministério Público do Espírito Santo. O que vocês querem, O Ministério Público quer saber das cidades, O que foi demandado aos prefeitos, aos secretários de educação, para que possibilitem o retorno das aulas? Foi instalado um comitê de retorno às aulas, e o Ministério Público ele integra esse comitê na qualidade de fiscal das ações que foram implementadas em relação às adequações para o retorno das aulas nos municípios e também para acompanhar como que estão sendo implementadas essas ações pelos municípios. Isso já vem sendo feito há bastante tempo. A gente já sabe aí que o retorno das aulas, inclusive no ano passado, o governo do estado já autorizou, a rede estadual chegou a retornar, a rede particular também. Algumas cidades, os municípios preferiram não. Mas já é tempo de retornar. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da educação também nesse momento da pandemia, Já era para as cidades terem se preparado para esse retorno. Exatamente. O direito à educação é um direito social, está no mesmo patamar do direito à saúde, do direito ao trabalho, do direito ao lazer e do direito ao transporte público. Então, nesse caso, nós já estamos aí para completar um ano de quando as atividades educacionais elas foram suspensas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Desde março de 2020 até setembro, o Estado, juntamente com as secretarias de educação, elas fizeram inúmeras reuniões exatamente para poder traçar uma forma desse retorno às aulas. Isso foi autorizado por técnicos na área da saúde, Hoje no estado nós estamos aí com a vigência da matriz de risco que está norteando toda essa decisão de abertura e fechamento das escolas, e desde o mês de meados de outubro nós já temos autorização para esse retorno às aulas. Então, hoje, nós precisamos entender e saber quais os municípios que trabalharam e adotaram todas essas medidas sanitárias para que esse retorno fosse possível e quais ainda que não fizeram o que deveria ter sido feito. O que deveria ser feito? Quais medidas são essas, para a gente reforçar? As medidas principais são aquelas que foram estabelecidas por meio da portaria conjunta da Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Educação, que são as medidas sanitárias que hoje não só norteiam as atividades educacionais, mas como todas as atividades que hoje estão em funcionamento no Estado do Espírito Santo. Isso quer dizer o uso de máscara, o número limitado de estudantes nas salas, o distanciamento, a alternância também dos estudantes, das turmas. É sobre isso que o Ministério Público também está de olho, Exatamente, exatamente. A nossa fiscalização é não só em outras ações também que a educação ela precisa implementar, mas especificamente no tocante às regras sanitárias que hoje estão em vigor. E é exatamente isso. Com essas regras sanitárias, as escolas elas têm condições de receber essas crianças, adolescentes, para dar continuidade aos estudos. Os trabalhos ainda não foram concluídos, os municípios ainda estão enviando as informações, mas dá para a gente dizer como que está a situação de algumas cidades, o que já tem chegado, o que ainda falta? Tem município que não cumpriu nenhuma das medidas? Nós acreditamos que tenha sim, que tenha município que ainda não adotou algumas medidas, não adotaram algumas medidas, ou alguns estão com poucas pendências, e é exatamente o motivo desse questionário. Esse questionário ainda não foi respondido por todos os municípios integrantes do estado, mas assim que nós tivermos já todas essas respostas, a gente vai poder analisar e até mesmo nos pontos específicos de determinados municípios, até mesmo o Estado pode ajudar para que esse retorno ele seja possível. Recurso para essas adequações e para cumprimento das normas tem? Nós entendemos que sim, até mesmo porque, e também prazo, nós entendemos que não é um empecilho para que esse retorno aconteça, mesmo porque é de conhecimento aí que o Estado está amparado por um decreto de calamidade em saúde. Nós estamos aí vivendo uma pandemia nacional, situação de emergência em saúde pública, e
todas essas compras relacionadas à Covid, elas estão sendo feitas de forma emergencial. Então, esse prazo que o município possa vir a alegar que não teve tempo hábil para se adequar, isso aí, o próprio processo, ele já traz essas condições para facilitar que isso não possa ser uma justificativa. Para a gente encerrar, então, nessa semana a gente teve 4 municípios da Grande Vitória, secretários de Educação, anunciando que não retornarão às aulas. Você, o Ministério Público, está informando que estão fiscalizando que há condições que é preciso cumprir e dar condições para os estudantes estudarem, retornarem às aulas. Será feita uma análise, uma conversa com esses municípios, de que forma que o Ministério Público vai agir nos municípios que não quiserem retornar agora em fevereiro? Nós fomos surpresados com essa notícia, que inclusive saiu no final da noite de ontem. E o Ministério Público já está adotando providências, nós vamos instaurar um procedimento até mesmo para apurar a situação de cada um desses municípios especificamente. A gente vive um momento de aumento de casos e também um momento que antecede aí o início da vacinação. A vacina, não seria melhor para o retorno das aulas esperar a vacinação começar? Nós entendemos, assim como todos os segmentos que estão funcionando, que a gente não pode atrelar a vacinação a nenhum funcionamento de atividade, porque a vacinação é uma situação que vai se iniciar, nós ainda não temos essa concretização no estado do Espírito Santo, então nós não sabemos como as pessoas vão se comportar frente a essa vacinação e como a própria doença vai se comportar. Então, atrelar e associar o retorno às aulas, que é um direito à educação, a uma vacina, isso aí fere o direito fundamental da criança e do adolescente de ter esse direito garantido a ela. Queria muito agradecer as suas informações aqui para o Link Espírito Santo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez e a gente continua acompanhando aí a situação desse retorno às aulas. O Ministério Público também está de olho nas prefeituras para que elas deem condições, segundo a promotora disse, que é um dever, um direito das crianças também de estudarem, de terem condições sanitárias para que esse retorno seja possível. Então a gente acompanha essa situação. Eu volto com você no estúdio, Adriana.